sobre colônias espirituais. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Colônias espirituais nada mais são do que agrupamentos de espíritos no mundo espiritual. Às vezes as pessoas dão o nome de cidade como se Deus tivesse no mundo espiritual criado assim umas cidades. Deus não criou essas cidades. As chamadas colônias espirituais, elas são fruto do pensamento dos homens. Da mesma maneira que um espírito no mundo espiritual cria uma roupa pela qual ele se apresenta, apresenta um chapéu, uma caixa de rapé, como Kardec apresenta no livro dos médiuns, eles criam objetos no chamado laboratório do mundo invisível, assim também os espíritos criam espaços que são como se fossem cidades. Mas não é Deus, não foi Deus, olha, aqui vou fazer uma cidade, que vou fazer outra. Não. Os espíritos é que se reúnem e mentalizam e constroem esses espaços. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, errei. No livro Nosso Lar, quando fala sobre o mundo espiritual da época da chegada dos portugueses, os portugueses chegaram e desencarnavam. Quando os portugueses que chegaram aqui no começo desencarnavam, o que eles encontravam no mundo espiritual? Sabe o quê? Apenas uma floresta. Mata, taperas, ocas, estruturas muito primitivas. Quem fez isso? A mente dos desencarnados. Os espíritos que eram índios desencarnados plasmavam, ainda que inconscientemente, uma atmosfera muito semelhante à que eles viviam na Terra. Então, eles criavam do lado de lá uma réplica do lado de cá. Os portugueses desencarnavam, chegavam lá, meu Deus, estava na floresta, desencarnei, floresta de novo. Então, eles viviam numa floresta do outro lado. Por quê? Porque os espíritos é que plasmavam essas imagens. Com o tempo, os portugueses foram alterando essa característica e acabaram criando comunidades. Existem várias comunidades espirituais, elas costumam ficar em cima dos centros urbanos. Nós conhecemos muito uma cidade espiritual chamada Nosso Lar, e as pessoas acham que Nosso Lar é um negócio imenso, que fica em cima do Brasil e tal. Não, ela fica em cima do Rio de Janeiro. Em cima de São Paulo tem uma, em cima de Uberlândia tem outra. Até em cima de Porto Velho tem uma. Imagine, né? Então, em cada lugar do Brasil, você tem concentrações de pessoas, elas desencarnam, elas vão para o mundo espiritual. Então, naturalmente, se criam colônias espirituais em função das características desses espíritos. Então, você pode ter, por exemplo, no sul do Brasil, que são locais com muita migração de outros países, é bastante razoável que as colônias espirituais que tem no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por aí afora, sejam colônias mais alemãs, mais italianas, com estilos mais italianos, estilo mais alemão, em função da formação e do ideário dessas pessoas que desencarnam. E nos outros lugares, uma estrutura muito mais parecida com o pensamento português. Resultado, essas coletividades, elas existem, fruto desse fenômeno. Como a Terra não é um local de espíritos sublimados, elas costumam ficar dentro de regiões pesadas. Então, existe, por exemplo, uma região de entidade muito perturbada, e os mentores vão e criam na fronteira dessa região sofredora essas colônias espirituais que prestam socorro. Eles são os que vão, fazem o trabalho de socorro e voltam para a colônia. Recolhem os espíritos em melhores condições, têm locais de socorro. Então, por exemplo, na obra de André Luiz, nós encontramos algumas cidades espirituais citadas. Nós temos a cidade de Nosso Lar, que é uma cidade muito conhecida, com uma série de aparelhamento, uma cidade até bem equipada do ponto de vista espiritual. Nós temos uma outra que é acima de Nosso Lar, que é melhor do que ela, chama Alvorada Nova, que é uma outra colônia numa condição espiritual mais elevada, mas ainda assim ligada à Terra, com as dificuldades que a Terra tem, mas num padrão mais alto. E temos uma outra chamada Campo da Paz, que é uma cidade espiritual, mas é uma cidade espiritual bem mais difícil, porque ela está dentro da região negativa, ela está imersa numa região muito pesada, e ela trabalha assim, ela é uma cidade pequena com vários postos de socorro. O que ela mais tem são esses postos avançados.
de quilômetros em quilômetros, se não me engano, são de 10 em 10 quilômetros, ela tem, ou 5 em 5, não lembro, ela tem colônias, hospitais, postos de socorro, que atendem as entidades, eles vão lá, resgatam e trazem. Então, é uma colônia pequenininha, e ela é tão complicada que ela não tem um governador permanente. As entidades que dirigem vêm em missão, passam um tempo nela, e depois elas delegam a responsabilidade para outra e vão embora, outra equipe vem substituir. Porque eles não passam muito tempo ali, porque é muito denso o trabalho que eles fazem. Diferente do nosso lar, que tem um governador que está lá há bastante tempo tomando conta daquela mesma instituição. Então, as colônias espirituais, elas são isso, não são locais superiores, mas em vista dos sofrimentos que existem no mundo espiritual, são locais extremamente interessantes, porque são a paz depois da tempestade. E aí você poder estar acolhido numa sociedade como essa é uma bênção em função da loucura que acontece nas regiões que são intituladas de umbral e de trevas. As colônias costumam ficar dentro do umbral, mas numa região mais rarefeita e com melhores condições para que ela possa prestar socorro às entidades que precisam de auxílio naquele entorno que a cidade fica.